A graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 3, Epístolas Paulinas 1, Carta aos Gálatas. Capítulo 6, Paulo, o defensor da fé. Na aula passada, o tópico 1, Introdução a Gálatas, apresentamos os seguintes fatos. Primeiro, qual a causa da reunião do Concílio de Jerusalém? Segundo, deveriam os cristãos gentios ser obrigados a submeter-se à circuncisão e à prática do modo judaico de vida? Terceiro, quais são os propósitos da epístola aos Gálatas? Quarto, o que é o sinédrio judaico? Hoje, no tópico 2, vamos ver Saulo, o defensor da fé judaica, e depois entendermos essa metamorfose, essa transformação de Saulo para Paulo, ok? Então, observe, Saulo era um jovem judeu da cidade de Tarso. Recebeu a sua preparação teológica em Jerusalém, sob a direção de um dos maiores professores da sua época, Gamaliel. Como nós observamos, com o seu profundo conhecimento nas Escrituras do Antigo Testamento, estava Saulo preparado para defender o antigo sistema de fé de seus pais, né? Mas, depois de Deus lhe ter revelado que Jesus era o Messias prometido nas Escrituras, ele resolutamente passou a pregar Cristo segundo as profecias do Antigo Testamento. Deus mostrou-lhe a relação entre a lei e o Evangelho, no tocante à salvação unicamente através da fé em Jesus Cristo. Amém, amados? Então, Paulo, ele foi um ardoroso defensor da fé judaica, antes de se tornar defensor da fé cristã. E Deus utilizou do conhecimento, da prática que Saulo tinha para a pregação do evangelho aos gentios, né? Então, ele afirma ter sido fariseu. Então, Saulo, ele afirma ter sido fariseu, sendo um dos mais estritos membros dessa seita. Mas vamos lá. Os fariseus eram os fariseus defendiam a verdade das Escrituras contra as falsas doutrinas, ok? Então, vamos falar um pouco aqui sobre fariseus. O que os fariseus acreditavam? Acreditavam na ressurreição, acreditavam nos anjos e em espírito, né? Depois, se você quiser confirmar, você vai ali em Atos, no capítulo 23, versículo 8, que está falando sobre isso. Mas eles chegaram a criticar Jesus e quiseram matá-lo, porque Jesus curou um doente no sábado, sendo um dia de descanso, segundo a lei judaica, ok? Então, como doutor da lei e estrito fariseu, Saulo estava decidido a defender a religião judaica, a qualquer preço, né? Mas, por outro lado, ele fazia parte também dos fariseus fanáticos, decidido a fazer desaparecer por completo o evangelho de Jesus Cristo, que fazia progressões, crescia cada vez mais no seu dia. Então, ele julgava estar fazendo a vontade de Deus, quando tentava destruir a nascente igreja cristã. Então, provavelmente foi um dos que comandaram ali o apedrejamento de Estevão, consentindo com a sua morte, né? Defensor da fé cristã. Então, Saulo, ele foi enviado pelo sumo sacerdote em uma missão especial a um país estranho ou estrangeiro, né, na Síria, para perseguir os cristãos de Damasco, a capital da Síria. Lá em Atos, no capítulo 9, versículo 2, diz: e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres,
os levassem presos para Jerusalém. Aqui nós grifamos aí a palavra caminho, porque a igreja primitiva, antes de ser reconhecida como cristã, ela era conhecida como a seita do caminho. Talvez por aquela expressão de Jesus que fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a reunião dos crentes naquela época, no começo, era conhecida como a seita do caminho. Lá na frente, em Atos, no capítulo 11, no versículo 23, é que eles foram chamados de cristãos pela primeira vez. Né? Só para você se localizar aí, ok? Então, Saulo estava ali ciente que ele estaria defendendo os judeus de Damasco contra aquilo que ele considerava uma heresia, né? Mas no caminho, né? Não vou falar igual o poeta, mas no meio do caminho havia uma pedra. Mas no caminho ele se encontrou e rendeu-se à autoridade suprema, a saber, a Jesus Cristo, né? A partir daquele momento, amados, tornou-se apóstolo de Jesus e pregador do Evangelho. Então, o testemunho pessoal de Saulo sobre a sua conversão e é das mais poderosas provas da verdade e eficácia do Evangelho de Cristo. Onde quer que ele fosse, ele contava como encontrou-se com Jesus, a quem ele tanto perseguia. Né? Saulo, como todos os judeus até hoje, ele esperava um Salvador vindouro, o Messias de Deus, o Cristo. Mas ele esperava, como os judeus hoje esperam, como um grande e poderoso dirigente político, né? Que, na época dele, iria libertar Israel da influência, da interferência, da intervenção do Império Romano. Estabeleceria ali em Jerusalém um reino de justiça, de equidade, e que seria um modelo para todo mundo. Né? É fato que ele recusou o fato de Jesus ser o Messias. Em vez disso, começou a combater todos, né? Todos os que pertenciam a Jesus, o Messias. Em Atos, no capítulo 9, versículo 5, mas uma realidade da luta dele contra o próprio Jesus. Observe como, quando ele se encontrou com Jesus na estrada para Damasco, né? Após cair do cavalo, devido àquela luz mais forte do que o sol, ele fala assim, ele perguntou, quem és tu, Senhor? E observe que o Senhor aqui está com S maiúsculo, tá? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Né? Um encontro, uma transformação que foi impactante, né? Enquanto ele pensava que estava fazendo a vontade de Deus, na realidade estava lutando contra o próprio Deus. Amém? Fatos influentes na conversão de Saulo. Bom, como nós já havíamos falado agora, ele foi aluno, né? Foi discípulo de Gamaliel. Então, consideremos aí os conselhos de Gamaliel. Ele advertiu os líderes religiosos de que, perseguindo os apóstolos poderiam estar perseguindo ou lutando contra o próprio Deus. Atos, capítulo 5, versículo 39. Aí depois você pode ler aí do 33 ao 42, que fala e conta a história toda, né? Mas diz assim, o Atos, capítulo 5, versículo 39. Mas, se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. Né? E concordaram com ele. Então, a história, resumindo, havia uns apóstolos que haviam sido presos e o concílio estava ali tentando forçar eles. Aí Gamaliel levanta e fala, olha, um tempo atrás levantou fulano, levou tanta gente, mas depois morreu, aí a obra se desfez. Depois levantou Cicrano,
e da mesma maneira, né? Então, amados, para que vocês, né, não sejam pegos aí tentando lutar contra Deus, porque se essa obra for verdadeiramente de Deus, vocês não poderão fazer nada. Então, esse foi o conselho de Gamaliel, que é muito respeitado e ouvido por eles. Ok? Então, a conversão, outro ponto que talvez possa ter assim causado alguma afetado Saulo, foi a conversão de muitos dirigentes religiosos, ocorrido naqueles dias, né? E, como diz ali em Atos, no capítulo 6, versículo 7, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Outro ponto, né? Por outro lado, sinais e prodígios feitos por Estevão. Atos, capítulo 6, versículo 8. Cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Foram evidências incontestes ou incontestáveis da operação sobrenatural do Espírito Santo de Deus na Terra e sobre os apóstolos e os discípulos, né? Então, observe. Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, o rosto de Estevão parecia de um anjo. Tudo isso, muito talvez, né, nas nossas conclusões, muito impressionou a Saulo e aos outros que estavam ali julgando e executando Estevão. De igual modo, o poderoso e inesperado sermão de Estevão, né, defendendo a sua fé. Mas Santo Agostinho, ele diz que o cristianismo deve a conversão de Saulo à oração final de Estevão. Né? Estevão ali, quando estava sendo apedrejado, ele ajoelhou e fez uma oração. Está lá em Atos capítulo 7, versículo 60. Então ajoelhou-se e clamou-se em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras adormeceu. Né? Então, amados, mais uma vez nós voltamos. Paulo estava de fato lutando contra Deus. Tal como Gamaliel havia dito, para eles não fazer isso e esperar. Finalmente, uma revelação pessoal de Cristo o transformou de perseguidor a perseguido. Hein? A necessidade da defesa da fé. Então, veja bem, é aqui que nós temos que concentrar as nossas atenções. A carta de Paulo aos Gálatas é uma defesa da fé cristã contra o legalismo, né, que estava tentando dominar a igreja. Deus inspirou Paulo a escrever essa defesa para enfrentar e neutralizar a crise geral sofrida pelos cristãos daquele tempo. Mas se você fazer um estudo mais detalhado na carta aos Gálatas, muito daquelas crises similares da igreja daquela época, individuais, também serve para nossos tempos hoje, pois está acontecendo a mesma coisa. Aí talvez você pode até questionar, tem importância aquilo em que se crê? Bom, o apóstolo Paulo mostra que sim. A partir da sua conversão, ele começou a ensinar e a pregar as boas novas de que o Filho de Deus morrera pelos nossos pecados para nos salvar, tendo ressuscitado para nos justificar. Ok? Então, observe. Paulo ensinou que em Cristo podemos ser salvos e viver uma vida agradável a Deus. Mas, por causa dessa mensagem, ele foi perseguido, açoitado, ameaçado de morte. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 22 e 23, diz o seguinte: Paulo dá uma descrição de tudo que ele já passou. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um.
Fui 3 vezes fustigado com vara, uma vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Então, aqui ele fala tudo o que ele estava passando pelo Evangelho, né? Só para nós entendermos, ele falou que recebeu uma quarentena. Uma quarentena seria 40 chibatadas, né? Mas os judeus, eles tinham o costume, na época tinha o costume, de dar um a menos, para que não errasse na conta, que de repente ele poderia errar na conta, em vez de dar 40, ele daria 41. Então, para que não houvesse esse excesso, eles retiravam uma. Então, eles só davam 39 chibatadas. Tá? Então, Paulo, ele não ficava satisfeito apenas de ver o povo aceitando a Jesus como seu Salvador. Ele queria estar certo de que eles cresciam na fé e na verdade. Ele também queria que fosse estabelecida a igreja nos lares dos cristãos, né? E aqui é um ponto que a gente pode até explicar melhor, porque a palavra de Deus diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali ele estará. E muitas vezes era assim que se começava uma igreja, nas casas, com 2 ou 3 reunidos ali, já era denominada igreja, e ali começava a evangelização e a multiplicação, né? Então, depois que ele providenciava tudo isso aí, ele saía pregando em outras regiões e mantendo contato com aquelas pessoas que eles já ganharam através das epístolas, ok? Então, vamos lá. Quando nos referimos à crise na Galácia, podemos destacar aqui 3 questões. Primeiro, quem eram os Gálatas? Segundo, qual a crise surgida? Terceiro, qual seria a responsabilidade de Paulo nesse caso, para contornar o problema? E nós vamos, nos outros capítulos, responder a todas essas questões, né? Nós temos que apenas aqui, estamos aqui mostrando o geral, é uma introdução ainda, ok? Então, a resposta a essas perguntas vão nos ajudar a ver melhor o propósito e a estrutura do livro dos Gálatas, ou de Gálatas. Vemos como Paulo censura a inconstância e a instabilidade deles, ao passarem das suas convicções doutrinárias, segundo o ensino bíblico, recebido por Paulo, para um legalismo, né? E esse era o grande problema. Então, veja bem, Gálatas, no capítulo 1, versículo 6, Paulo fala a respeito: admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 7. Então, observa, amados, as igrejas da Galácia eram constituídas tanto de judeus como de gentios, ok? Então, observe, os judeus daquela época acreditavam que qualquer gentio que quisesse ser salvo teria que guardar a lei. Enquanto que Paulo ensinava que Jesus morreu pelos nossos pecados e que a graça de Deus, mediante a fé em Cristo, é plenamente suficiente para salvar os gentios. Ele não precisava seguir os costumes, aquela lei rígida, ok? Então, esse é o motivo porque a epístola dos Gálatas é tão atual, né? A igreja evangélica hoje padece do mesmo problema. Os cristãos não abandonaram a graça do Senhor para ser salvos, mas acrescentaram o esforço próprio da lei para serem santificados, né? E talvez hoje o grande problema da igreja seja exatamente isso, de não entendermos esse ponto, né?
Nós vivemos é pela graça. E nós vamos, antes de encerrar, falar um pouquinho mais sobre essa questão. Então, mas observe, nós vivemos a geração da barganha, né? A barganha com Deus. Este é o ponto principal, né? Não só para os Gálatas, como também para nós hoje em dia. Estamos constantemente tentando trocar nossa obediência por bênçãos. Achamos que por nossos méritos próprios e nosso esforço pessoal, nós iremos agradar a Deus. E a questão não é essa, né? E Paulo deixa isso muito nítido. Nós estamos vendo aí a segunda carta, né? Nós vimos a primeira carta aos Romanos. Nós vimos primeiro a carta aos Romanos, agora nós estamos vendo a carta aos Gálatas. Nós, né, estamos terminando esse tópico. Aí nós observamos o quê? Que a indignação de Paulo a respeito disso foi muito grande. Por quê, amados? Porque Paulo foi quem ganhou. Paulo foi quem discipulou. Paulo foi quem cuidou, né? Paulo foi quem estruturou a igreja naquelas regiões. Quando acontecia alguma coisa, ele era divertido, ele escrevia para orientar, para mostrar o caminho, né? Então, ele estava indignado. E sendo primordial trazer a lembrança aqui, nesse ponto, a orientação de Paulo de que o justo viverá pela fé e não pela força, né? Não pelo sacrifício próprio. Ok? Então, lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 11, diz: o justo viverá pela fé. Em Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, diz: o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, a minha alma não se alegrará nele. E várias outras passagens fortalecem esse ponto de vista, que o justo viverá pela fé. E nós temos que aprender a andar por fé. Por quê? Porque a obra de Cristo na cruz é completa, né? Pronto. Não precisamos de tentar ajudar Deus a nos abençoar, porque a palavra de Deus já diz lá em Éfeso, no capítulo 1, versículo 3, que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, né? Que o Senhor está conosco todos os dias. Então, nós temos que entender isso. E entender mais ainda que o Evangelho de Cristo é o Evangelho da graça. Portanto, se eu me afastar do Evangelho da graça, eu estou me afastando do Deus da graça, né? Vou perder a bênção. Amém? Então, mas na próxima aula nós estaremos ali fechando o capítulo 6, né? No tópico 3, falando a responsabilidade pela defesa da fé. E nós temos algumas questões, alguns pontos que é interessante que nós vamos analisar e tentar responder essas questões. Então, observe, primeiro, na visão dos judaizantes, como deveriam receber os gentios na igreja? O que era uma epístola? Terceiro, quais são as quatro principais divisões de Gálatas? Quarto, qual é o tema da epístola aos Gálatas? Amém? Dividimos esse capítulo em 3 tópicos, né? Porque ele ficaria muito grande. Então, fazemos em pedaços menores para facilitar o entendimento. E, mais uma vez, a gente pede aí o apoio dos irmãos, porque esse trabalho, amados, é um trabalho de evangelização através da palavra, né? Então, se você tem um amigo, se você tem um conhecido, recomende que ele esteja ouvindo, né? Para que a palavra possa penetrar no coração dele. Ajude o canal, né, nesse trabalho de evangelização, né? Vamos crescer em estatura e graça e conhecimento do Senhor,
e levar que as pessoas que não conhecem sejam tocadas pelo Espírito Santo de Deus e possam vir a se converter. Amém? Então, não esquece aí de deixar o seu like, faça, entre ali nos comentários, faça sua pergunta, dê sugestões. Nós estamos aqui para melhorar esse trabalho. E nós contamos com cada um de vocês para que esse trabalho possa ser melhor direcionado, né? E tenha em mente que aquele que ajuda uma alma a se converter, a palavra de Deus diz que multidões de suas transgressões são perdoadas, né? Então, vamos juntos levar o evangelho através da palavra. Que Deus abençoe os irmãos e até a próxima terça-feira, em nome de Jesus.